Assim nós vamos começar o estudo do livro, continuar o livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo sempre na última segunda-feira de cada mês, já deve ter uns 3 a 4 meses que estamos fazendo esse trabalho. Começamos lá na introdução, nos prolegômenos, e depois falamos até a questão 17, que começa com a primeira questão, que é Deus, a pergunta trazida por Kardec. E nós sempre falamos, estudamos que a doutrina espírita ela tem um tríplice aspecto. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. E como ciência, nós devemos estudar, nem que seja um pouco, nem que seja de alguma maneira não tão aprofundada, mesmo porque muitos de nós, assim como eu, não temos a formação acadêmica para um estudo mais aprofundado da ciência. Mas Kardec teve uma preocupação em trazer as informações, trazer o estudo da doutrina espírita para que todas as pessoas, as mais eruditas, as mais preparadas e as com menos instrução acadêmica, tivessem condição de entender a proposta da codificação da doutrina espírita. Então, nesse momento, nós vamos falar vamos falar sobre a parte da ciência, mas nada que possa nos obstacular o entendimento. É porque quando a gente estuda, a gente parte sempre, em todos os estudos, a gente tem que passar por aquele período de fundamentos, de partes técnicas, até atingirmos outras graduações ou outras matérias. Então, é assim que a gente vai trabalhar também com o Livro dos Espíritos. E quando a gente tem esse conhecimento mais profundo, a gente firma a convicção com mais precisão. Nós falamos há pouco sobre esse livro ali na sala do estudo, o Hipnotismo e a Mediunidade, do César Lombroso. Vamos voltar a falar sobre esse livro, talvez na próxima segunda. Ele foi um grande cientista, ele foi o que trouxe a antropologia criminal, que começou o trabalho de mudança na ordem do apenado, daquela pessoa que está presa, e ele chegou ao espiritismo pelo conhecimento. Ele foi verificar, foi aferir, e através dessa aferição, ele chegou à doutrina espírita. Mais para frente, a gente vai trazer as informações sobre esse livro. Nós estamos relendo, mas quem já quiser adiantando, é do César Lombroso e chama-se Hipnotismo e Mediunidade. Não sei se tem nas livrarias, mas na internet com certeza. Então vamos lá. Elementos gerais do universo. Perguntas 17 a 36. Conhecimento do princípio das coisas. Perguntas 17 a 20. Pode o homem conhecer o princípio das coisas? Não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na terra. 18. O homem penetrará um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se ergue na medida em que ele se depura. Mas, para a compreensão de certas coisas, necessita de faculdades que ainda não possui. Muito fácil a gente compreender isso. Você vai pegar uma criança que está lá no maternal, no pré-primário, na alfabetização, ela está sendo alfabetizada. Se você disser a ela, vai lá fazer o Enem, fazer o outro concurso aí de vestibular ou outra coisa, ela não vai dar conta, não sabe nem o que a gente está falando com ela. Você pega uma criança de 4 anos e fala assim, vai ter um Enem aí. Ela fala, Enem, o que é isso, né? Então, de igual maneira, a gente também é muito criança ainda, em termos de evolução espiritual, e nós não temos condições de entender as belezas da natureza, a grandeza de Deus, mas nós podemos e devemos entender a presença de Deus nas nossas vidas. 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Olha aqui, a gente vê também isso no processo da evolução espiritual. Antigamente, como é que as pessoas faziam fogo? Elas faziam fogo batendo 2 pedrinhas uma na outra, 2 madeiras uma na outra, até aquilo ali aquecer e se tornar fogo.
Depois vieram as trempes. Os antigos lembram de trempe aí? O que era trempe? Os pescadores devem saber, né? Depois vieram as trempes. Aí você faz três vertentes, né? E coloca uma madeira de baixo, coloca uma pedra para a pedra esquentar, e daí sai o fogo. Depois veio o fogão de lenha. Também a turma do fogão de lenha sofreu bastante, né? Época de chuva é um terror. Depois veio o fogão de gás. E agora os fogões elétricos. Então, tudo no processo da evolução espiritual. Isso é um detalhe, porque se a gente for entrar em todas as camadas da sociedade, da ciência e da comunicação, nós não daremos conta de trazer todas as informações relacionadas à evolução. Então, tudo vai evoluindo, e essa evolução, muitas situações são orientações, são inspirações do plano espiritual para as pessoas realizarem esses trabalhos aqui na Terra. Quem já viu o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, quando está falando sobre os bandeirantes. Bandeirantes foram movimentos que aconteceram no século XVII no Brasil para que a região centro-oeste, a região sul do Brasil fosse desbravada. Aconteceram as entradas e as bandeiras. Os bandeirantes, então, nós não vamos entrar nos detalhes qual a diferença entre bandeirantes e entradas, mas entre esses que estavam, tinha o Fernão Dias, que muitos conhecem porque tem uma estrada lá em São Paulo que chama Fernão Dias, mas ele foi um grande bandeirante. Quando ele encontra com Ismael, Ismael diz a ele: você vai fazer tal trabalho ali na Pátria do Cruzeiro. Ele saiu dessa região de São Paulo, foi até o Uruguai, descendo por o resto de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, chegou até o Uruguai, subiu passando por Goiás. Nessa época, Goiás ainda não havia desmembrado, Tocantins ainda fazia parte de Goiás, porque só desmembrou no século passado, no final do século passado, na década de 80, chegou até o Amazonas. Ele procurava pedras preciosas, sobretudo a esmeralda e ouro. E como é que ele sabia onde que estavam as minas? Quer dizer, já veio com essa programação espiritual. E ele, quando o Ismael conversa com ele, não é no sentido dele buscar ouro, não, porque isso para o espírito pouco importa. É para que realmente trouxesse a população para as regiões mais afastadas, porque estava todo mundo até então no litoral. E eles começam a realizar esses trabalhos, esses bandeirantes, sob o comando dele, outras facções também de bandeirantes, aqui, por exemplo, Goiás, e o Bartolomeu Dias. Então, tudo isso é programação do plano espiritual. Doutrina espírita trazida pelo codificador é programação do plano espiritual. Kardec não acordou um dia e falou: agora eu vou criar uma doutrina. Não, ele foi pesquisando, ele foi observando, pegando os cadernos, tinha 50 cadernos já prontos, e aí, então, ele elabora e realiza a codificação da doutrina espírita. Tudo na programação de Deus. Comentário de Kardec. Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. E orgulho é ausência de evolução espiritual. Então, se nós estamos recusando a presença de Deus, isso aí é um processo de orgulho, ausência mesmo de humildade, de evolução espiritual. Questão 20. Pode o homem receber, fora das investigações da ciência, comunicações de uma ordem mais elevada sobre aquilo que escapa ao testemunho dos sentidos? Sim, se Deus o julgar útil, pode revelar-lhe aquilo que a ciência não consegue apreender. Comentário de Kardec. É através dessas comunicações que o homem recebe, dentro de certos limites, o conhecimento de seu passado e do seu destino futuro.
Isso muitas vezes acontece pela intuição, mas também acontece durante o período do sono. A pessoa sonha, acha que sonhou, mas na verdade ela teve um encontro espiritual, que tanto pode ser positivo como pode ser negativo. E quando dá programação espiritual, ela volta sabendo exatamente o que ela vai realizar, o que vai acontecer. E, sobretudo, na área da mediunidade, obrigada. Na área da mediunidade, a gente vai ver um livro que se chama Os Mensageiros, o livro de André Luiz, segundo livro da obra dele, da coleção Nosso Lar, que vai falar sobre o compromisso mediúnico. Médiuns que assumiram o compromisso no plano espiritual e chegaram aqui e falaram: não, esse negócio é muito difícil, esse negócio de ser espírita é muito complicado, não quero mexer com isso, não. E aí, então, rompe o compromisso mediúnico. Que a gente sabe, romper compromisso é algo muito sério. Qualquer pessoa que fez uma conta ali no banco, foi ali numa loja, fez alguma dívida e rompe o compromisso, vocês vão ver o aborrecimento, a dor de cabeça que é, como se diz, para limpar o nome. Então, de igual maneira, também, para limpar o nome no plano espiritual, a gente tem que trabalhar bastante. Espírito e matéria, questões 21 a 28. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criada por Ele num certo momento? Só Deus o sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar: é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo. Qualquer que seja a distância que possais imaginar o risco da sua ação, podereis compreendê-lo num segundo na ociosidade? Então, nós vemos que a matéria, a gente não sabe como é que foi essa criação da matéria, que só Deus o sabe, não sabemos como foi. Mas no final ali a gente vai ver um destaque que Deus trabalha até hoje. Imaginemos nós, Deus ocioso, e o transtorno que ia ser esse universo todo, com esse tanto de galáxias, sóis, estrelas, a complicação que ia ser. Quando a gente vê o livro que se chama Conflitos Existenciais, esse livro é psicografado pelo Divaldo e a autora espiritual é a Joana de Ângeles. Nos conflitos espirituais, o primeiro conflito que ela fala, a Joana, é sobre a indolência, sobre a preguiça. E nós imaginamos que a preguiça é só no sentido material, e essa existe bastante mesmo. Mas também aquela preguiça de evolução, aquela zona de conforto. Não vou no centro hoje não, fazer sopa, estudar a doutrina espírita, isso é muito complicado. Então, isso é uma preguiça mental, e nós temos assim muitas e muitas pessoas que, infelizmente, têm preguiça de pensar. E quando a gente tem preguiça de pensar, alguém pensa por nós, né? Aí a gente come o prato feito mesmo. 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? Do vosso ponto de vista, sim, porque só falais daquilo que conheceis. Mas a matéria existe em estados que não percebes. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. Vamos ver assim a sabedoria do codificador quando ele faz a pergunta. A matéria é só aquele que tem extensão, só aquele que tem peso? É isso que ele está perguntando. E aí está falando que não, que existem matérias que nós, na nossa percepção, nós não entendemos. Por exemplo, o perispírito é uma matéria sutil, uma matéria quintessenciada. Então, para nós que não somos da área da ciência, achamos complicado entender isso, mas ele está dizendo que existem matérias sutis, e nós vamos ver mais para frente outras demonstrações de matéria que ele vai nos trazer. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Comentário de Kardec. De acordo com isto, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário, com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, o espírito vai atuar sobre a matéria. Por isso é que os espíritos, eles realizavam todas aquelas manifestações que a gente lê
nas obras, e quando a gente fala sobre essas manifestações, sobretudo na Europa, a gente fala muito por cima, mas existe um livro do Zeus Van Tuyl, ele foi diretor da Federação Espírita Brasileira, chama As Mesas Girantes e o Espiritismo. E a gente fica assim impressionado de ver a quantidade de manifestações que existiam naquela época, e todos os jornais, todas as revistas da Europa, dos Estados Unidos, falando sobre essas manifestações dessas mesas girantes. Esse livro aqui, Hipnotismo e Mediunidade, também, que a gente vai comentar oportunamente sobre ele, vai falar também sobre esses movimentos dessas mesas, e que levou esse cientista, César Lombroso, a aderir à ideia do Espiritismo, a estudar o Espiritismo e a se convencer, ter o convencimento da certeza do Espiritismo, exatamente porque ele viu situações tão inusitadas que ele falou, mas não pode, isso aqui tem que ter alguma força superior mesmo, alguma inteligência para realizar todas essas manifestações. Porque essas manifestações só existem porque tem uma inteligência comandando esses objetos para que eles se movam e se movimentem, façam barulhos ou qualquer outro tipo de coisa nesse sentido. E vamos ver daqui a pouquinho também sobre isso. O que é espírito? O princípio inteligente do universo. Qual é a sua natureza íntima? Não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada e o nada não existe. E quando a gente vê o fantasma, é o perispírito, né? Que a gente, às vezes, as pessoas falam, eu vi o espírito do meu pai, então é o perispírito que está ali. É a matéria sutil, a matéria quintessenciada. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que para vós são uma e a mesma coisa. 25. O espírito é independente da matéria, ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedade da luz e o som uma propriedade do ar? São distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. Dar inteligência à matéria, quer dizer, a necessidade da união do espírito com matéria para dar inteligência à matéria, porque se tirar o espírito da matéria, aí não tem inteligência. A gente for lá no cemitério, vai ver que tem muitos lá que não tem, só tem matéria, pode até ter espírito e tem muitos lá mesmo, mas a matéria sem o espírito, ela não pensa, não tem inteligência. Então, a inteligência é um atributo do espírito, mas aqui fala que nós não entendemos muito bem e a gente fica achando que é a mesma coisa. Esta união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. É necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. 26. Pode-se conhecer o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. E aí, quando a gente vê as obras de André Luiz, a gente vai ver a quantidade de espíritos sem matéria, pensando, agindo. E na própria codificação, nós vamos ver que os espíritos estão em todos os lugares. E não é somente na codificação, nós vamos ver lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver no Novo Testamento e vamos ver no Velho Testamento. Então, quer dizer, espírito está em todos os lugares. E esses espíritos estão de acordo com a nossa influência, com a nossa tendência, de acordo com o nosso pensamento. Isso quer dizer o quê? Aquela pessoa que tem mais virtudes, pessoa que pensa com mais benevolência, com mais indulgência, ela vai ter espíritos também próximo a ela, nessas mesmas condições. Aquele que está querendo acabar com o mundo vai ter espíritos também incutindo e instigando para que ele realize esse intento dele. Então, nós, pelo nosso pensamento, pelas nossas ações e pela nossa vontade, é que nós vamos atrair os espíritos. Daí a importância da nossa vigilância, da nossa disciplina, da nossa oração,
e da boa ação, porque quando nós assim agimos, nós atraímos os bons espíritos. 27. Haveria, sim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas ao elemento material é necessário juntar ao fluido universal, que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela, embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Então, aqui nós vamos ver que tem os elementos gerais do universo, que é matéria e espírito. E, acima de tudo, está Deus. As pessoas vamos voltar nos mais antigos de novo. Vocês lembram que antigamente tinha um isqueiro, eu não sei como é que é isqueiro hoje, que tinha que colocar um óleo naquele isqueiro? Não era o fluido aquilo ali? Então, tem que ter isso também para a pessoa ter vida. É o fluido, que não é o espírito, não é o perispírito, não é o corpo, mas é o fluido. E esse fluido, quando a gente nasce, a gente vem com uma quantidade de fluido. É igual a gente pôs no isqueiro, encheu o isqueiro de fluido. Não adianta você jogar o isqueiro fora, porque o fluido está lá dentro, não é assim? Você tem que acender aquele fogo até acabar o fluido. De igual maneira também a nossa vida. Se a pessoa vem para viver 20 anos, ela vai viver 20 anos. Se ela veio para viver 70, 80, o fluido vai ser também compatível com esses 60 ou 70 anos. Por isso é que quando as pessoas vão ficando mais antigas, elas vão perdendo um pouco da energia, um pouco da vitalidade, quer dizer, o fluido que vai diminuindo. Por isso é que o Chico falava, né, que ele tinha um amigo que ele queria fazer uma coisa e o amigo dele não queria. Quer dizer, o espírito dele era forte, queria fazer determinadas ações, mas o corpo, porque a energia, a vitalidade, o fluido, na verdade, estava diminuído e ele não conseguia realizar muitas coisas mais. Se fosse simplesmente matéria, não haveria razão para que o espírito não fosse também. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido como a matéria é matéria, suscetível em suas inumeráveis combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade de coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Isso que a gente comentou agora com relação ao fluido, né? 27A. Seria esse fluido o que designamos por eletricidade? Dissemos que ele é suscetível de inumeráveis combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. E aí, quando os espíritos estão na erraticidade, quer dizer, sem desprovido do corpo físico, eles trabalham essas energias com mais precisão, com mais equidade, realizam melhor esse trabalho, e aí muitas situações são efetivadas exatamente por conta da vontade deles com relação a tudo isso. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? As palavras pouco nos importam, cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderdes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não vos tocam os sentidos. Você está dizendo que não importa a palavra, se tem matéria inerte e matéria inteligente. E aí está dizendo, as palavras pouco importam. O certo é que nós não entendemos, nós não temos a percepção e não temos a linguagem necessária para entender
o que os espíritos estão nos comunicando. Por isso é importante que a gente entenda o contexto, o objetivo da proposta, porque se a gente começar a esmiuçar muito, fica difícil para aquelas pessoas que não têm uma formação na área da física e na área da ciência, fica mais difícil. Comentário de Kardec. Um fato patente combina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos formando dois princípios constituintes do universo. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Isso aqui é o comentário do codificador. Nós podemos observar que todas as vezes que a gente diz esse comentário de Kardec, é ele mesmo expressando as suas ideias, as suas opiniões. Evidentemente que é inspirado pela espiritualidade amiga, pelos espíritos que trouxeram a codificação, pelo Espírito Verdade. E ele vai dizer, a origem e a conexão dessas duas coisas, que é espírito e matéria, dessas duas coisas nos são desconhecidas. Então, nós não temos a inteligência, a evolução espiritual necessárias para entendermos a grandeza de Deus, os aspectos do universo. Energia. O físico alemão naturalizado americano Albert Einstein, 1879-1955, que afirmou ser a matéria uma forma de energia, nos estudos teóricos da física quântica, indicam que matéria deve ser definida como energia. E aí vem a citação do Einstein, né? Que é esse físico alemão que a gente vai ver que ele nasceu depois do desencarne de Allan Kardec. Kardec desencarnou em 1869 e ele nasceu em 1879, 10 anos depois, e ele está falando a matéria uma forma de energia. E nos estudos teóricos da física quântica indicam que a matéria deve ser definida como energia, quer dizer, é física pura isso aqui. E ele vai, então, ter uma definição. A definição, ele diz assim, tudo é energia. Isso é tudo que há, energia. Sintonize a frequência que você deseja, inevitavelmente, essa será a realidade que você terá. Olha que interessante isso aqui, vou repetir. Sintonize a frequência que você deseja, inevitavelmente, essa será a realidade que você terá. Einstein, físico. Se eu sintonizar num rádio que está tocando música funk, eu vou ouvir música funk. Se eu sintonizar numa outra que está tocando um sertanejo, eu vou ouvir música sertaneja. Se eu for para uma outra que está tocando música clássica, eu vou ouvir música clássica. De igual maneira, é a nossa sintonia, o que a gente falava há pouco. Se eu sintonizo na mágoa, no ódio, na vingança, na raiva, eu vou atrair esses espíritos também. Isso é física. É um físico, prêmio Nobel, que está falando isso. E ele diz mais, não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, isso é física. Então, ele não está assim filosofando. Porque o filósofo é aquele que pergunta, será que isso é desse jeito? Não, isso é daquela outra maneira. Aí vem um outro filósofo, fala diferente. E ele está dizendo, isso aqui não é filosofia, isso é física, quer dizer, é o preto no branco, como se diz. Energia é a capacidade de realizar trabalho. É tudo aquilo que pode modificar a matéria, sua posição, fase de agregação e natureza química.
Energia pode também provocar ou anular movimentos e causar deformações. Ali, então, a gente está vendo alguns tipos de energia, né? Tem ali a energia eólica, e a outra energia é a capacidade de produzir um trabalho ou realizar uma ação. São os tipos de energia que, por exemplo, a gente tem Belo Monte, tem energia renovável, a energia essa eólica que a gente está falando, a energia que vem da combustão. Então, existem vários tipos de energia. E aqui está concluindo, energia é a capacidade de realizar trabalho. Qual o trabalho que nós estamos querendo realizar? Nós, espíritas, estamos querendo realizar. Qual o trabalho? O trabalho da paz em nós. Então, isso a gente tem que ter muita consciência. Eu quero ter paz. Se para ter paz eu preciso concordar com o outro, eu vou concordar com ele, porque é mais fácil. Depois ele muda de ideia, ele renova os seus pensamentos, mas eu quero ter paz, eu quero ser feliz. E para eu ser feliz, eu não preciso que o outro me apoie, eu preciso ser feliz por mim mesma, cada um procurando o seu próprio caminho, porque a gente chegou sozinho e vai voltar sozinho. Nós vamos concluir essa parte da energia, para não ficar no meio do caminho, e depois a gente vai voltar para a matéria. O conceito de massa é inerente ao de energia, mas entendido como massa inercial ou peso. A massa inercial indica a resistência que os corpos oferecem à tentativa de lhes alterar o movimento. O valor da massa inercial é proporcional à força de atração gravitacional de outro corpo. Assim, a massa é sempre massa. É sempre a mesma, mas o peso varia com a gravidade. Por exemplo, o peso de um corpo é variável no espaço sideral, onde a gravidade está ausente, e em diferentes planetas, ainda que a massa desse corpo permaneça a mesma. Então, foi um astronauta lá para Marte, pesando 80 quilos. Chegou lá e começa a voar. Se ele não tiver os aparelhos próprios, as seguranças próprias, ele desintegra lá. Ele está pesando menos? Ele está pesando o mesmo tanto. Ele pesa os mesmos 80 quilos, que eles são daqui. Pode até emagrecer na estrada ou engordar, mas a média serão uns 80 quilos, sim. Lá, como não tem gravidade, ele fica muito leve, porque não tem gravidade. Então, é isso que está falando aqui. O conceito de massa é inerente ao da energia. Onde tem uma energia mais fluídica, mais leve, evidentemente que os corpos flutuarão. Se a energia for mais pesada, como é a energia da Terra, que é uma energia muito pesada, e daí a necessidade de corpos também mais pesados, como os nossos, e corpo mais pesado é mais suscetível de enfermidade, de problemas de saúde. Então, está tudo assim compatível com o nosso processo de evolução espiritual. No próximo mês a gente vai seguir nesse mesmo assunto. Eu prometo para vocês que falta pouco, mas é muito interessante tudo isso que a gente está vendo. Nós vamos falar sobre a matéria. Quem quiser já se preparando, vamos falar sobre a matéria. No estado líquido, gasoso e sólido, né? A gente vê, por exemplo, pegou a água, se evaporar, ela vira gasosa, né? Se colocar na geladeira, ela vai virar gelo. E a água no aspecto líquido. Mas no próximo mês a gente volta a falar sobre isso. No mais, vamos nos preparando para o passe.